nome é poder, e tudo responde a ti. Tu revelas quem tu és, em milagres e amor. O céu inteiro aponta pra ti, Senhor e Salvador. Quando falta, tu provês. Quando caio, me levantas. Reescreve histórias. Tua misericórdia me alcança. Tu revelas quem tu és, em milagres e amor. O céu inteiro aponta pra ti, Senhor e Salvador. Quando tenho pouco nas minhas mãos, tu transformas em multiplicação. Ensinas que amar é repartir, e que te seguir também é servir. Tu revelas quem tu és, em milagres e amor. O céu inteiro aponta pra ti, Senhor e Salvador. Se a tempestade me alcançar, e o medo tentar me afundar, eu me lembro, tu estás aqui, andando sobre o mar por mim. Tu és a provisão, tu és a cura, tu és a salvação. Os milagres revelam o teu amor. O céu inteiro aponta pra ti, Jesus, o meu maior milagre foi entregar minha vida pra ti. Em milagres e amor, o céu inteiro aponta pra ti, Senhor e Salvador. Tu revelas quem tu és, em milagres e amor. O céu inteiro aponta pra ti, Senhor e Salvador. Vou te chamar, hoje a alegria se ouvirá. Sincha, 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 nessa casa Elohim está. Vou te chamar, hoje nós vai celebrar. Shalom, 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 hoje é dia de dançar. Quem une essa alegria, Elohim. Quem sustenta esse amor, Elohim. Vou te chamar, hoje nós vai celebrar. Shalom, 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 hoje é dia de dançar. Sincha, sincha, shalom, shalom, shalom. Senhor, o vinho acabou. Como assim? E os convidados? Vejam melhor. O que se passa? Vinho, senhora. O vinho acabou. O vinho acabou? Que vergonhoso! Como pode isso ter acontecido? Maria, eu não imaginava. O quê? O vinho acabou. Calma, eu vou falar com Jesus. Filho, eles não têm mais vinho. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, Radassa, está tudo bem. Façam tudo o que ele vos mandar. Mestre, tragam as talhas.
vinho acabou, teu poder se manifestou. O que era medo se tornou o melhor vinho que já se provou. Com ele presente, o melhor está por vir. Ele transforma a água em vinho e faz do fim um novo caminho. Quando tudo diz, chegou ao fim, ele diz, agora é o começo pra mim. Escolhemos obedecer, mesmo sem ver, sem entender. Fazem tudo o que ele disser, para um milagre acontecer. Ele transforma a água em vinho e faz do fim um novo caminho. Quando tudo diz, chegou ao fim, ele transforma a água em vinho e faz do fim um novo caminho. Quando tudo diz, chegou ao fim, ele diz, agora é o começo pra mim. Carregando a dor, busquem solução em todo lugar. Eles vão dizer, não chegue perto, não ouse tocar, mas nada vai me parar. Jesus tem a cura que eu preciso alcançar. Se eu tocar em ti, mesmo em silêncio eu vou sarar. Se eu tocar em ti,
misericórdia de mim. És tu o que faz milagres. Então tenha misericórdia do povo cego, como eu. Senhor, a tua fé te salvou. Ser curado. Não é possível. Não, isso não é possível. Eu consigo ver, eu consigo te ver. Eu consigo ver. Eu preciso agradecê-lo. Eu consigo ver, eu consigo ver, gente. Eu consigo ver. Eu preciso falar com ele. No alto do monte, ele se assentou. A multidão em silêncio escutou. Falou dos pobres de espírito e dos mansos do coração, dos que têm sede e fome de justiça e compaixão. Ele disse: bem-aventurados os que choram, e eu vos consolarei. Chamou-nos luz do mundo, sal da terra, para brilhar. Uma cidade sobre o monte não se pode ocultar. Tu és o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Tua voz nos chama pelo nome, nos guia pelas veredas. No monte ensinaste o caminho do amor, reino de graça, justiça e favor. Jesus, nossa rocha e direção. Tua palavra é vida ao nosso coração. Falou para amar até quem nos feriu, perdoar todas as vezes e não desistir. Orar em secreto ao Pai, confiar que o amanhã em suas mãos está. Batei e abrir-se-á, buscai e achareis, sobre a rocha firme edificai e permanecereis. Tu és o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Tua voz nos chama pelo nome, nos guia pelas veredas. No monte ensinaste o caminho do amor, reino de graça, justiça e favor. Jesus, nossa rocha e direção. Tua palavra é vida ao nosso coração. Maria, Jesus está aqui. O mestre! E ele quer te ver. Onde está Jesus? Jesus! Onde está Jesus? Jesus! Onde está Jesus? Jesus! Jesus! Senhor! Se estivesse aqui, Lázaro não teria morrido! Onde o puseste? Está aqui, vem ver! Tirem a pedra. Mas, Senhor, já fazem 4 dias. O corpo já deve estar cheirando mal. Se creres,
Braço da glória do meu pai. Tirina. Lázaro, vem para fora. Dias no silêncio, pedra fria, escuridão. Então ouvi meu nome ecoar, uma voz cheia de compaixão. Ele chamou: Lázaro, vem para fora. E a vida em mim voltou a brilhar. Se a morte ouviu sua voz e respeitou, quem sou eu para não aceitar que o Messias chegou? Hoje eu ando, eu respiro, eu vivo, porque o que era um túmulo agora está vazio. Se ele levanta até quem morreu, nada é impossível ao Deus que me ergueu. Eu dormia na morte sem som, sem luz. Quando ouvi tua voz, era Jesus. No jardim começou a aflição, suor como sangue caiu pelo chão. O céu em silêncio ouviu a oração, enquanto o filho dizia: seja feita a tua vontade então. Tochas na noite rasgaram a paz, beijos traíram o amor eficaz, correntes prenderam aquele que traz a vida que o mundo não compra jamais. Eu não encontrei absolutamente nada que justifique a crucificação e morte deste homem. O que eu faço? Soltar Barrabás. O povo. Governador, nós apelamos ao Império. Desde a Galileia, esse homem não passa de um agitador. Negando até mesmo
o rei dos judeus? Tu dizes. Podeis escolher soltar um dos prisioneiros, Jesus ou Barrabás? Levaram-no ao monte da execução, madeiro pesado nas costas, humilhação. Entre dois ladrões sem distinção, pregos cravados nas mãos e nos pés, o amor venceu toda a altivez. Suas costas em dor, espinhos feriram a fronte do Senhor, vestiram em púrpuras no bando do amor, mas cada ferida gritava seu Redentor. Foi por amor, foi por amor, cada ferida e dor foi por amor, foi por amor. Martelo batendo, ecoando no ar, o som da justiça a se consumar, o sangue correndo a purificar, o preço eterno a se completar. Soldados lançavam sortes no chão, enquanto Maria em dor e aflição guardava em lágrimas o seu coração. Pai, perdoa, ele clamou, mesmo enquanto o mundo zombou. Ao ladrão arrependido falou: hoje no paraíso estarás onde eu vou. Rasgaram suas costas em dor, espinhos feriram a fronte do Senhor, vestiram-no em púrpura zombando do amor, mas cada ferida gritava sou Redentor. Foi por amor, foi por amor, cada ferida e dor foi por amor. Levantado entre terra e céu, o Cordeiro rompeu o véu. Na cruz parecia ser o fim, mas era o reino a expandir. A terra tremeu em grande clamor, o véu do templo se rasgou em favor. Rochas se abriram, revelou-se o amor. O centurião confessou: este era o Senhor. Ali a história mudou, o inferno inteiro se abalou, a dívida humana se cancelou. Quando o Cordeiro se entregou, foi ferido, esmagado em dor, mas cada ferida nos devolveu ao Criador. Chicotes rasgaram suas costas em dor, espinhos feriram a fronte do Senhor, vestiram em púrpura zombando do amor, mas cada ferida gritava sou Redentor. Foi por amor, foi por amor, cada ferida e dor foi por amor, foi. Chicotes rasgaram suas costas em dor, espinhos feriram a fronte do Senhor, vestiram em púrpura zombando do amor, mas cada ferida gritava sou Redentor. Foi por amor, foi por amor, cada ferida e dor foi por amor, foi por amor.
Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Homens escondem o rosto e rejeitam a justiça, desprezando a beleza do Senhor. O Filho de Deus, oprimido, humilhado, castigado, sepultado com os ímpios, ele foi. Levou sobre si o pecado de todos. Foi por amor que ele se deu como alguém santo e justo. Pôde por mim se entregar, nos redimiu, purificou com o seu sangue. Ele nos comprou, não mais escravos, agora filhos. O plano perfeito está consumado. Levou sobre si o pecado de todos. Foi por amor que ele se deu como alguém santo e justo. Pôde por mim se entregar, nos redimiu, purificou com o seu sangue. Ele nos comprou, não mais escravos, agora filhos.
em que a morte enfrentarei sem medo entrar. Terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu sei, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Viva! Viva! Glória a Deus. Vamos ler um texto. Romanos 8, versículo 31. Romanos 8, 31. Depois que a obra de Cristo foi consumada, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O homem se entregou ao pecado, mas Deus ficou do nosso lado. E Deus impediu que o destino do homem fosse a condenação eterna. Jesus morreu em nosso lugar. Deus não é contra nós. Ele está do nosso lado. E Ele se deu por nós. Pode repetir comigo essa frase? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Próximo versículo. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus está do nosso lado. 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. A cruz de Cristo, na cruz de Cristo, Ele pagou o preço dos nossos pecados. 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Podem ver que Ele já não está ali. Tá? Ele intercede por nós. Próximo versículo. Aí. Quem nos separará do amor de Cristo? Talvez você possa pensar: será que alguma coisa desta vida pode me separar do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Todos nós passamos por tribulação, mas a tribulação não vai nos separar do amor de Cristo. Ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
Ou seja, quem anda com Cristo também sofre. Verso: em todas estas coisas, porém, mesmo no nosso sofrimento, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas que nos acontecem nesta vida, nós podemos entender que a mão de Deus é soberana e Ele está conosco. Porque eu estou bem certo de que nem a morte não pode nos separar do amor de Deus, porque a morte, na verdade, vai nos conectar diretamente com Ele. Nem a vida pode nos separar do amor de Deus, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente. O nosso mundo está a viver um tempo difícil, muitas guerras, muitas ameaças, mas a promessa de Deus é: nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, porque o amor de Deus está numa pessoa. O amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando eu comecei, antes da apresentação do musical, eu falei da cruz, que ela tinha um lado. A cruz tem um lado que ela é feia, e a cruz tem um lado que ela é bela. Aqui nesse lado, aqui, olha, o que diz? Nada poderá separar-nos do amor de Deus, porque o amor de Deus está onde? Em Cristo Jesus. Então, na cruz, todo o amor de Deus foi revelado na pessoa de Cristo Jesus. Então, eu quero afirmar com toda a convicção, nesta noite, que o amor de Deus é maior e Ele venceu todas as trevas. E o amor de Deus nos conseguiu a eternidade. Então, nesse momento, repete uma oração comigo. Diz assim: nesta noite, todos juntos, mais forte. Nesta noite, nós confessamos que só há um Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Por isso, eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E eu entrego a minha vida em suas perfeitas mãos. Então você que assistiu esse musical hoje e fez restauração pela primeira vez, Deus vai começar a escrever uma linda história na sua vida. Não quer dizer que o justo não vai passar por aflição. A Bíblia diz que o justo passa por aflições. Mas a Bíblia diz também que o Senhor está conosco em todas as aflições e Ele nos livra no meio de todas elas. Andar com Deus não é uma promessa de vida fácil, mas andar com Deus é uma garantia de uma vida em que a sua existência está nas mãos do seu Criador e você vai viver com Ele eternamente. Pastor Fábio, vamos recebê-lo aqui com a salva de palmas. A gente sempre agradece o pastor Fábio, porque ele que tem toda esta ousadia e coragem de movimentar ensaios com quantas pessoas? 110 pessoas mais ou menos, não é fácil movimentar ensaios. E a partir de agora ele vai falar. E você que está conosco pela primeira vez, já está convidado a participar das atividades da igreja. Temos culto todos os domingos, às 9, às 11 e às 18 horas. Deus abençoe. Graças a Deus. A primeira música que foi cantada diz que tu revelas quem tu és, em milagres e amor. E aquilo que está no coração do Pai realmente é revelar-se a cada um de nós. E a medida da revelação que cada um de nós tivermos acerca dele, vai ser a medida daquilo que nós vamos receber dele. Então no seu coração deve pulsar algo com muita intensidade, que é: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero saber quem tu és, revela-te a mim, Senhor. Levante a sua mão e diga assim: revela-te a mim, Senhor. E nós damos graças a Deus porque
absolutamente tudo aquilo que nós precisamos. Na hora do clamor, é a forma, é a maneira que ele chega até nós. Para Lázaro, ele foi a ressurreição, em sintonia com aquilo que ele próprio disse. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Para aquele cego, ele foi a visão restaurada. Para a mulher do fluxo de sangue, ele foi a cura. Depois de tantos sonhos, tanto gasto e tanta frustração. E o desejo dos nossos corações, destes homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, que se doaram para fazer esse musical, é que você entenda que sempre que ele se revela por amor a você. E você não pode sair deste lugar nesta noite indiferente a esta verdade. Ele te ama. E quando a palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, a palavra está dizendo que, graças a Deus, é mesmo no momento da necessidade, é mesmo no momento em que a nossa fragilidade se manifesta, e que nós clamamos a Ele, que Ele se apresenta a nós. É neste momento que quando você diz assim, eu preciso de um pai, Ele se apresenta como um pai. É no momento em que você precisa de socorro, que Ele se apresenta como socorro bem presente, como está escrito no dia da angústia. Esse é o desejo dos nossos corações. E quando eu te convidar para dar uma grande salva de palmas a este pessoal que se doou, que se dedicou, eu quero que você aplauda, acima de tudo, a Deus, a Jesus, que se apresentou a cada um deles a ponto de eles quererem passar esta mensagem através deste musical. Nós temos pessoas incríveis aqui, são todos que se entregaram. Eu disse na sessão anterior, pessoas que vêm correndo, a correr, dentro do carro a correr, de Setúbal, para chegar a tempo do ensaio, e chega atrasado, porque veio de Setúbal e chega constrangido, e eu pergunto-me, mas por que isso tudo, para que isso tudo? Porque nós somos como cartas vivas, testemunho daquilo que Ele fez por cada um de nós, porque nós podemos dizer, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Que esta mensagem possa estar bem patente no seu coração. E quando aplaudir, mais uma vez eu insisto, lembre-se que isso tudo é por causa daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. E nós somos portadores desta mensagem. Nós queremos dizer que Ele pode fazer isso por você também. Que talvez hoje você está precisando de algo, e é justamente isso que você precisa que Ele tem para te entregar. É justamente isso que você precisa que Ele tem para te entregar. Um agradecimento pela sua presença hoje, um agradecimento a Deus, um agradecimento a este grupo fantástico, aos nossos músicos que estão por trás do cenário, a uma banda a tocar, que não apareceu, que não, como a mulher do fluxo de sangue cantou, eu não preciso ser vista. No caso dela, ela não precisava ser vista para receber a cura. E no caso de alguns, eu não preciso ser visto para glorificar o meu Pai, para fazer parte de algo que Ele está fazendo. Então uma salva de palmas aos nossos músicos que não apareceram. Amém? Bateria, baixo, piano, guitarra. Amém? Graças a Deus, MCI Music. Deus abençoe o nosso grupo de louvor, os nossos músicos. Amém? Uma salva de palmas aos ministérios da igreja que nos apoiaram. Aos nossos pastores, sempre generosos para que nós possamos servir a Deus. Amém? E a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Fique de pé, por favor, e vamos cantar Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Porque Ele vive, eu não temerei. Amém? Crendo em Jesus, eu tenho vida. Amém. Porque Ele vive,
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Você pode sentar. Amém. Sabe, tudo o que nós temos para entregar a Deus parte da gratidão e do amor que temos a Ele por aquilo que Ele nos deu primeiro. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a Bíblia está dizendo que Ele foi o primeiro a se doar. E todas as vezes que nós estamos na presença de Deus, nós somos convidados por amor, por gratidão, a ofertar ao Senhor. Sabe de uma coisa? Num culto a Deus, a nossa oferta, ela, é claro que resulta em recursos para viabilizar a obra de Deus, que é feita com recursos humanos, recursos financeiros, mas é muito mais que isso. No nosso culto a Deus, a nossa oferta, ela é a expressão da nossa gratidão e do nosso amor, da nossa consciência do que Ele fez por nós. E nós amamos estar na presença de Deus e amamos ofertar para que a obra de Deus seja regada com o nosso amor, com o nosso amor. Então você agora é convidado a ofertar por amor. Nós vamos agora levantar a nossa oferta pela gratidão que temos ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Amém? E nós o fazemos com alegria, em nome de Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar na cruz, sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive.